Falar de decoração agora, ambientes geralmente carregados com cores escuras e tons sóbrios estão ficando cada vez mais agradáveis e parecidos com espaços comuns de uma casa. Essa é a nova tendência para os escritórios. Veja no quadro Seu Espaço e Seu Estilo de hoje. Criatividade, bom gosto. Quem não se empolga com um espaço como este? Você deve imaginar que estamos dentro de uma casa muito bem planejada, mas na verdade trata-se de um escritório. Hoje os projetos buscam revelar a identidade do negócio e de quem atua nele. No escritório de arquitetura, cavaletes foram transformados em pés de mesa. Lápis aparecem no relógio e na cadeirinha. Agora, se o espaço for para o escritor, a proposta é bem diferente. Conta este arquiteto. Eu me lembro muito que eu fui à casa do Pablo Neruda e ele tinha uma característica bem específica, até nisso dá para pensar. Então, assim, ele é um cara colecionador, então dá para trabalhar o quê? A ideia dos espaços que são característicos da personalidade dele, como ele é colecionador, dá para colocar uma estante, por exemplo, totalmente voltada às peças que ele colecionava, às viagens que ele fazia, aos amores que ele tinha, às escrituras que ele fazia, até a própria poesia que ele escrevia, a gente pode utilizar dele. O papel de parede também contribui no processo de construção da identidade. Se for um escritório, por exemplo, de advocacia, a gente trabalharia um papel de parede sofisticado, só que não tão colorido, né? Uma cor um pouco mais sóbria, só para a gente poder compor melhor o ambiente. No caso de um escritório de arquitetura, a gente poderia abusar das cores, né? Desde que estivesse combinando, né? Que não necessariamente precisa combinar, com os outros objetos que a gente tem no escritório. A plotagem é outro recurso que começa a ganhar força. Com a plotagem, a gente consegue trazer a identidade do escritório para as paredes, no caso. A gente consegue trabalhar a questão das cores, a gente, é uma tática mais barata, entendeu? Ele sai muito mais barato do que o papel de parede. A única diferença entre a plotagem e o papel de parede que a gente realmente ainda não consegue é a questão do alto relevo. Em plotagem a gente não consegue trabalhar ainda o alto relevo, mas assim, é uma solução que vale muito a pena, porque assim, em termos de custo-benefício. Neste escritório, a escolha foi pelo papel de parede bronze em combinação com o espelho. Esse é um papel de parede que ele imprime um pouco de relevo, certo? Na cor bronze, que é facilmente, que ele combina, no caso, com o espelho bronze também. E ele traz um ar de sofisticação a esse espaço. Como também a gente tem uma iluminação indireta, que se a gente quisesse até destacar um pouco mais esse papel de parede, a gente trabalharia com uma iluminação direta em cima dele, que a gente conseguiria fazer a questão de um sombreado nele, já que ele tem um pouco de relevo. E por falar em iluminação, ela pode ser embutida ou estar pendurada no teto. Veja o efeito dela nesta poltrona. Os projetos também contemplam a mistura do rústico ao contemporâneo. Quanto aos móveis, o mix é bem amplo e dá para trabalhar os vários tons disponíveis no mercado. Vai desde o branco, que é o mais básico, né, que a gente tem, que já foi muito trabalhado. E hoje em dia a gente consegue ter várias frentes amadeiradas, que partem desde o branco, que já é um pouco mais rústico, até o marrom mais escuro. E uma tendência que a gente tem hoje é a utilização da arquitetura color block, que a gente consegue trabalhar com as frentes mais coloridas. A gente tem cores que vai do laqueado amarelo até o azul bique, a gente tem o azul cian, o vermelho. E através dessas cores a gente consegue trazer identidade para o escritório. A gente não tem mais hoje, a gente não trabalha hoje em dia mais com aquele escritório básico, com tons pastéis. A gente consegue trabalhar um escritório mais arrojado, né? Uma arquitetura mais que traz a identidade tanto do escritório quanto do empresário para dentro do seu espaço de trabalho. O maior desafio desses profissionais é transformar o local de trabalho em uma extensão da casa, claro, sem tirar a seriedade do serviço prestado por aqui. Daí o uso da sala de reunião sem divisórias, com acesso direto à recepção.
uma ideia que disfarça a falta de espaço. Cada vez mais o arquiteto tem que se moldar essa característica do mercado. Então, enfim, ambientes de característica corporativa, cada vez mais ele tem diminuído o tamanho e essa adequação do arquiteto vem através de tornar o espaço cada vez mais amplo, visualmente mais amplo, e que agregue todas as características que o escritório deve ter, tipo uma recepção, uma sala de reunião, um local um local fechado, por exemplo, para atendimento ao público. São características que vêm sendo colocadas. No escritório, design e conforto são companheiros inseparáveis. Esta cadeira, por exemplo, tem espaço para o blazer, aqui embaixo, controle de altura e o mais importante, o encosto, ele se ajusta perfeitamente ao nosso corpo. Maneira de reunião. A cadeira pode ser um pouco mais bonita, mas ela tem que ser confortável, mas não tão confortável quanto uma cadeira que você passaria o dia inteiro sentado, trabalhando naquela ali. E aí existe uma outra vertente que é esse tipo de cadeira, que é voltada à ergonomia, ela tem uma característica de ajuste. Tem cadeiras que são desenhadas pela NASA, então você tem ajuste de largura, de altura, você tem ajuste até em relação, por exemplo, ao que você está desenvolvendo naquela atividade. Bom, estou trabalhando, você ajusta ela para aquela atividade que você está trabalhando. Você quer descansar, você encosta, tem um acionamento de descanso. Então você encosta, você relaxa, por menos que seja aquele relaxamento que faz recarregar energia e voltar ao trabalho. Um ambiente aconchegante significa trabalhador mais motivado e a arquitetura traz sua contribuição. Não existe receita de bolo para escritório mais. Antigamente você tinha os espaços abertos, um cara com as suas divisóriazinhas fechadas naquele espaço. Só que hoje o que aconteceu é o seguinte, você observou que a pessoa que trabalha num ambiente mais confortável, ela produz mais, ela atende melhor o seu cliente, ela consegue um rendimento maior e em si ela fica feliz. Como o funcionário fica feliz, ele atende bem os outros e os outros ficam felizes também. Esta edição termina aqui, os destaques vão estar daqui a pouquinho no g1.com.br/SE. Outras notícias do Estado você acompanha a qualquer momento no Sergipe Notícia e ao meio-dia no SE TV. Na segunda